Muito bem, estamos de volta, terceiro bloco, Conexão Popular. Hoje recebendo o vereador Jefferson Campos, do PV, e também o vereador Douglas Carbone, do PCdoB. Epidemia de dengue nunca vista na cidade de Taubaté. E foi instaurada a CPI da dengue. Vereador Jefferson. da dengue. CPI da dengue. Está aqui o autor da alteração da lei orgânica e do regimento interno que denomina CPI. Tá certo ou errado? Sim, na lei orgânica é CPI. Vou provar para vocês que é SEI. Na lei orgânica é CPI e no regimento interno é SEI. Agora, Do Carlos Peixoto é SEI da dengue. e agora nós vamos ter que, lutar para fazer a reformulação do regimento interno. Mas deixa eu perguntar para o senhor, então, é o seguinte. O vereador Carlos Peixoto, que foi o autor desse requerimento, cita na tribuna que já existem mais de 30 mil casos de dengue. Inclusive, essa CPI vai fazer uma diligência na cidade, nos bairros, enfim. O senhor acredita nessa informação? Eu respeito, evidentemente, que é o papel do parlamentar, de fazer o requerimento, mas estou baseando nos dados oficiais. Os dados oficiais que foram colocados, e até na audiência pública que teve aqui na Câmara Municipal, eu não pude participar, eu estava em trânsito, mas acompanhando depois, a própria SUSEM afirmou que a Prefeitura de Taubaté segue todas as normas, e fazer uma correção, Miguel. Tivemos casos assim em 2010, 2011, que ultrapassaram mais de 4 mil casos. 4 mil nós já estamos, né? Segundo as informações daqui oficiais. Mas 2010, 2011, também foi alarmante. Foi. Então, assim, vamos aguardar aí a comissão. Eu entendo que a questão hoje está focada na questão das pendências, ou seja, as pessoas que não deixam o pessoal da vigilância entrar, das casas fechadas, das notificações e também a origem, o foco, do mosquito. Segundo os especialistas, vamos analisar isso aí. E deixar claro que, infelizmente, é uma situação que está em todo o Brasil. E só para falar do Zé Antônio, só para fazer uma ponte da questão dos animais, no bloco anterior, uma das primeiras leis que eu consegui aprovar aqui em Taubaté é que nós proibimos animais selvagens e silvestres nos circos. Então, foi uma lei até proposta para os alunos da época. Mas voltando à questão da dengue, eu não assinei, e analisando agora aí, analisando os dados oficiais, Pelos dados oficiais, não chega a 30 mil. Evidentemente, eu vejo que a equipe da doutora Estela, do Zé Antônio, não iriam furtar os dados. Então, eu vejo que vamos aguardar aí a apuração da comissão. O senhor assinou o requerimento? Acredita nesse número que podemos ter aí mais de 30 mil casos? Eu vou falar como enfermeiro agora, não como vereador. Eu tenho certeza que tem mais de 20 mil casos. Então, mais de 20 mil, senhor? E conversando com o Zé Antônio, inclusive essa semana, disse: Zé Antônio, como que está o monitoramento da vigilância em questão dos hospitais particulares? Porque existem algumas doenças que são de notificação compulsória, E se o médico não faz, o enfermeiro tem que fazer. E o Zé Antônio me disse o seguinte, que já foram notificados, inclusive, esses hospitais que não estavam fazendo registro. Esses hospitais não estavam registrando como dengue. Aí não é culpa da prefeitura, Não é culpa da prefeitura. Então, que fique claro isso, A prefeitura não tem gerência sobre um hospital particular. Então, por isso que a CPI é importante, Douglas. A CPI vai identificar nessa questão, vai comprovar que tem casos, eu acho que os dados hoje não são os verdadeiros, mas eu tenho certeza, e isso o Zé Antônio falou categoricamente: olha, Carbone, nós fizemos uma visita para os 2 hospitais particulares aqui, que não estavam registrando o paciente como se fosse dengue. Então, isso tem que ser obrigatório. Na verdade, é obrigatório. Se o médico não faz aquele registro, quem tem que fazer é o enfermeiro. E eles não estavam fazendo. Por quê? Porque a demanda era tão grande. Eu estranho, porque assim, você passa na policlínica, no hospital policlínico, na verdade, cheio. Você passava na Unimed ali, no hospital da Unimed São Lucas, cheio. Você passava no hospital regional, cheio. Não é clínicas também, né, vereador? Fora as clínicas, Fora as clínicas. Então, infelizmente, a responsabilidade nesse momento não é da prefeitura. A responsabilidade é do hospital que não fez essa notificação. E daí você perde verba federal, o vereador Jefferson Campos sabe disso. Você perde, na verdade, o controle até para saber os dados reais, porque o trabalho que a doutora Estela e o Zé Antônio fazem é excelente. Mas, infelizmente, eles não têm controle desses hospitais. E já foram notificados esses hospitais
que vão ser, inclusive, responsabilizados por isso. Tem que ser convocado. Por isso que o meu posicionamento é nesse sentido. Quando falo importante, é nesse sentido. Que se o hospital notificar, evidentemente que a vigilância vai contabilizar. Se não notifica, entendeu? É essa que é a discussão. É igual os casos, por exemplo, de furto, né, vereador? Roubo, furto. Se a pessoa não faz um boletim de ocorrência, não tem como os casos pendentes, né? Os casos pendentes. Quantas mil casas o cidadão... Quantas casas que não deixam... As pessoas não deixaram a vigilância entrar. 30 mil casos. Então, tem que chamar esse pessoal. Por que não deixou entrar? 30 mil casos. Por que não deixou esse pessoal entrar? Mas agora então, tem uma lei aprovada que na limpeza do terreno... Eu sei, Miguel. Se limpa o Miguel. Vereador Alexandre Vilela. Miguel, tem gente para Miguel, tudo isso. a questão é a seguinte, pode ter lei que tiver, mas é mudança comportamental. É a mudança comportamental. Por que tem lei? Porque tem água parada. Você pode fazer as melhores leis, mas tem que ter mudança comportamental. É como faz a propaganda do Ministério da Saúde. É 10 minutos por semana. Para ver se na sua casa não tem água parada. Olha, o poder público tem que fazer a sua parte, fiscalizar, correr atrás, limpar o mar, limpar terreno. Mas se não tiver mudança comportamental, não adianta. A população tem uma parcela de 50% da responsabilidade da população. Se não digo mais, por quê? Quando ela não deixa o agente entrar na casa dela, e como que eles vão desenvolver o trabalho deles? Como que eles vão fazer o trabalho? 30 mil casas... Miguel, é muita coisa, né? Luiz Carlos, você vê essa situação, são 30 mil casas. Se dessas 30 mil casas, você tem 5 mil casas com criadouro, como que você faz? Cidade de São Paulo, só para citar um exemplo. Cidade de São Paulo, mais de 5 mil casos de dengue, eu vi decidido numa... Proporcional aqui em Taubaté é muito maior. Mas aí, qual que foi a fala do especialista? 90% dos casos, dos criadores, na casa das pessoas. O Estado fez o fechamento de janeiro até maio deste ano. 62% dos casos de dengue no estado de São Paulo. Taubaté não estava nesse grupo de 5 municípios. Mas o que chamou mais atenção lá, 80% do criador na casa das pessoas. Então é mudança comportamental. Se 30 mil não deixou entrar, se tiver 1.000 criadores, aí tem estouro mesmo. É uma informação oficial, né? Agora... Porque não dá, assim, né? A gente respeita, que é colocado, mas assim, baseando nos dados oficiais. Como o Douglas falou, e nisso eu acredito também, por isso que é a minha tese, se não tem notificação, não tem como contabilizar. Entendeu? Então, se contabilizar todas as pendências, então, se tiver essa tese, olha, todas as pendências vão virar dados oficiais, aí dá, mas aí, entendeu? Porque a pessoa está sendo... Eu acho que o vereador Douglas foi muito bonzinho quando ele fala 50%. É muito mais de responsabilidade nossa. Hoje, na hora do almoço, eu fui na casa de uma enfermeira. Quando você entra na casa dela, na frente da casa dela, do lado tinha água, poça d'água na frente, assim, em cima de um latão. Uma enfermeira, pelo amor de Deus. Bom, a SEI da dengue está aí, ela vai apontar alguns caminhos e vocês vão ficar abismados com os documentos que o vereador Carlos Peixoto vai apresentar nessa SEI. Aguarde, eu não vou nem adiantar, porque nem para mim ele falou direito, ele só deu alguma dica. Posso fazer uma pergunta, Miguel? Saindo da dengue, perguntar para os dois, nós estamos quase no final do bloco, também eu acho que é uma avaliação rápida dos dois. Nós começamos esse ano com 2 sessões. Terça, discussão e votação de projeto. Quinta, discussão e votação de requerimentos. E palavra do Na avaliação dos senhores, está funcionando bem? O vereador Luizinho já quer colocar também os projetos para votar na quarta-feira. Já está movimentando para ver se, porque ele acha que está improdutiva essa sessão de quarta. Qual a avaliação dos senhores? A de quarta ou de terça? Não, ele quer colocar projeto de quarta também, pela informação que eu tive ontem à tarde. Ô Luiz, tem que fazer uma estatística, né? Eu entendo que tem que pegar como que era antes, quantos projetos tinham sido aprovados, como agora. Não deu para avaliar. Né? Vereador, acho que a gente não vai ser exagerado em dizer que nunca aprovou mais que 3 projetos, desde que começaram a ter sessões terças. Essa média. Então, sim, eu acho que... Porque não dá para... Na minha cabeça é o seguinte, a produção não pode ser fordista. Entendeu? Se a produção for fordista, você vota 1.000 projetos de rua num dia só. Claro. Entendeu? A discussão passa por aí. Né? Assim, e aí, eu até estou assim, pensando... Mas eu não falo assim produtivo em termos de quantidade só, não. Mas aí, discussão geral. Discussão geral. Dependendo do tema, por exemplo, tem um projeto que entra lá, que é importante, você vai se posicionar, você vai falar. Que eu estou pensando, até colocar o presidente assim, chamar os vereadores, fazer uma apuração, quais são os projetos que estão prontos para votar e que há conselho dos vereadores, fazer uma sessão e aprovar. Né? Assim, olha, isso aqui não é tão polêmico, porque cada caso é um caso, não dá assim, olha, vai colocar mais sessão, menos sessão, é mais projeto.
Cada caso é um caso. Exemplo, tem um projeto de cesta básica do funcionário da prefeitura, discussão da questão da Unital. Então, isso me causa um certo arrepio. Eu não vou nessa produção fordista, cara. Só para o senhor acrescentar na sua resposta, vereador, nas duas últimas sessões, a primeira não lembro, mas ontem foi o vereador Alexandre Vilhena propôs a votação de requerimentos em conjunto e depois justificar para ganhar tempo. Eu acho que foi produtiva nesse sentido a sessão ontem, foi? Eu acredito que essa colocação do vereador Luizinho, existem projetos que não dá para, eu acredito que na pauta podia entrar na quarta-feira. Né? Eu já falei, inclusive, isso para alguns vereadores. Mas o vereador Jefferson Campos falou muito bem. Não dá para fazer linha de produção. Linha de produção, né? Não dá para fazer um negócio desse, mesmo porque cada vereador tem uma visão diferente, um ponto diferente. Mas eu concordo com o vereador Luizinho que há possibilidade, sim, de colocar na quarta-feira, voltar na quarta-feira colocando alguns projetos, porque tanto a sessão de terça como a sessão de quarta teria possibilidade de votar projetos. Por exemplo, ontem, na terça-feira tivemos que colocar um projeto em pauta, que é da criação do CRAS, do nome do CRAS. De grande importância. E a gente podia falar da pessoa, quem foi o Humberto Passarelli, a importância, quem foi a pessoa que está recebendo o nome do CRAS. Quer dizer, a gente não tem que colocar isso na ordem sem discussão, sem falar nada. E muitas vezes a pessoa que nos acompanha fala, poxa vida, o cara é tão importante para a cidade, uma pessoa que ajudou a cidade, e a gente não tem essa possibilidade. Mas na quarta-feira poderia ser votado projetos dessa magnitude. Ou criar um expediente assim, exemplo, requerimentos, nem passar pelo plenário, já aprovam direto, entendeu? Assim, otimizar. Ou faz uma sessão extraordinária só para votar requerimento. Porque a minha tese é essa, chega um projeto importante, não dá para você ver do ponto quantitativo. Olha, nós aprovamos 5 mil projetos durante o ano 2014. Mas, e aí? Você quer discutir, você quer se posicionar, você quer falar, você quer pôr no campo das ideias, você quer ponderar, você quer colocar emenda. Então eu acho que... E existe também, vereador, alguns requerimentos que as pessoas querem, na verdade, os vereadores querem discutir. Sim. Por exemplo, o requerimento que nós fizemos da revitalização ali do espaço da linha do trem, né, ali da linha férreo. Né? É um requerimento que vários vereadores quiseram discutir, falar. Então, outros requerimentos, como o senhor colocou a questão, por exemplo, do sistema postural das escolas, é importante, professores, alunos. Quer dizer, são situações que não dá também para passar em branco, porque é uma oportunidade que a gente tem aí das pessoas acompanhar o trabalho do vereador, ver que o vereador está trabalhando e mostrando aí o seu papel na sociedade. E ver não como dá pensa o seu vereador. Pensa o seu vereador em certos assuntos. Eu acho que a vantagem também é a divulgação. Do meu setor de assessoria de imprensa, facilita, temos mais notícias. E a própria imprensa dá mais destaque, isso pressiona, entre aspas, não sei se pressiona a palavra certa, o executivo, que aquele assunto tem mais repercussão na sociedade. Por isso que esses debates de requerimento eu acho importante. Com certeza, é verdade, porque o requerimento é demanda, é uma das demandas, é um dos trabalhos nossos, o cidadão, olha, eu quero aquele... Ninguém vai debater lá sujeira no asfalto, não, as coisas mais importantes. E muitos requerimentos viram projeto de lei. O vereador Douglas Carbone, com o anteprojeto, Vossa Excelência, do relação dos animais, do Conselho. Do Conselho. Então, é um requerimento, um anteprojeto. E aí você tem o espaço para você falar, para você se posicionar. Eu acho que nós não podemos perder isso aí. A minha tese é o seguinte, nós tem que ter uma reunião dos vereadores, colocar esse presidente, ver o que tem para votar, né? Fazer olha, isso aqui é importante, isso aqui né? E aí, isso aqui tem acordo, todo mundo faz uma ação extraordinária, aprova, mas eu acho que não pode ser essa visão fordista. Eu acho que, senão, perde a essência do parlamentar. Perde a essência do parlamentar. Aí não dá, eu não conto com meu apoio, não. Muito bom. Vamos a um rápido intervalo, voltamos na sequência com o quarto e último bloco do Conexão. Já? Comigo aqui, muito acelerado. Boa, passa rápido. Voltamos já com a Conexão Popular.